Parece que toda semana a gente recebe a notícia que uma gigante do varejo brasileiro está em crise ou perto de quebrar. Só que isso não acontece com a Havan. Pelo contrário, a empresa sempre aparece crescendo e conseguindo lucrar, haja crise ou não. A pergunta que fica é, como ela consegue isso? E por que essa empresa não segue os passos das demais, como a Magazine Luiza, por exemplo? Comprar uma televisão, móveis, eletrodomésticos e até mesmo roupas e alimentos em redes varejistas é um hábito do brasileiro. Os locais com os menores preços e as mais variadas formas de pagamento, seja à vista ou a prazo, são os prediletos da nossa população. Não é à toa que grandes marcas tenham surgido ao longo das décadas nesse setor. Casas Bahia, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Ricardo Eletro e vários outros. E se você reparou bem nesses nomes que acabei de citar, percebeu que existem aquelas empresas que faliram, outras que estão passando por crises e escândalos e algumas que estão indo muito bem, obrigado. No geral, os dias não estão sendo bons para o varejo brasileiro, seja para o pequeno, seja para o grande varejista. Mas não é o caso da Havan. A varejista de Luciano Hang é uma das poucas empresas brasileiras que está presente há décadas no mercado e que mesmo em meio às difíceis circunstâncias da nossa economia, mantém suas contas no azul. Fundada em 1986, a Havan começou como um pequeno atacado de tecidos e hoje é uma das varejistas mais sólidas do país, conhecida de norte a sul. No início, a empresa importava tecidos e artigos de baixo valor, observando uma demanda crescente no varejo das pequenas cidades. Posteriormente, as réplicas da Estátua da Liberdade em frente às suas filiais foram colocadas para que os clientes se recordassem de terem passado por alguma das lojas, para que pudessem voltar. Outra imagem que nos remete imediatamente à empresa é a do seu dono Luciano Hang, que ultimamente ficou famoso pelo seu envolvimento com a política e sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o nome Havan nada mais é que a junção das sílabas iniciais dos fundadores da empresa, Luciano Hang e Vanderlei de Limas. Mas demorou muito pouco para que Hang comprasse a parte de Vanderlei e se tornasse o dono único da companhia, como tem sido há quase 40 anos. A empresa se expandiu massivamente na virada do século e essa expansão se mantém até os dias atuais, enquanto grandes redes do país estão fechando cada dia mais lojas. Além do encerramento da atividade de várias lojas que atinge varejistas de diversos segmentos, recentemente nós acompanhamos também grandes companhias se desvalorizarem no mercado de capitais, enquanto outras vão direto para o pedido de falência. Essas notícias se tornaram comuns no setor de 2020 para cá e não parecem dar sinais de que acabarão tão cedo, com as taxas de juros sem previsão de queda devido à pouca austeridade fiscal do atual governo. E em meio a todo esse vendaval, a Havan cresce. Em 2021, já em meio à crise global, a Havan registrou 1 bilhão e 300 milhões de lucro líquido, um montante assombroso, quanto a economia mundial estava apenas reabrindo após o isolamento social de 2020. Mais surpreendente ainda quando pensamos que a empresa não tem muita presença no e-commerce, e esse foi seu maior faturamento da companhia em toda a sua história. Naquele ano, as vendas totais geraram 13 bilhões de reais. Esse número representou um crescimento de 24% em relação a 2020. Os aumentos do faturamento e do lucro, que já haviam acontecido também em 2020, não foram as únicas métricas que sinalizavam a expansão da Havan. As lojas representam também outra parte importante da equação, ou melhor, as novas lojas. Em 2021, enquanto imperava o Fica em Casa, a varejista inaugurou 15 novas unidades, alcançando um total de 168. Com essas aberturas, a Havan chegou a 22 mil colaboradores diretos e outros 130 mil indiretos. Já em 2022, com meses de deflação e uma inflação anual de 5,79%, foram os juros altos que se mostraram uma grande pedra no sapato das varejistas. E novamente, a Havan obteve bons números. Ano passado, o grupo teve uma receita bruta de 14 bilhões e 300 milhões de reais. É verdade que dessa vez o lucro líquido diminuiu, saindo da casa do bilhão e indo para os 413 milhões de reais. Naquele ano, a Havan abriu apenas 6 novas lojas. Um outro indicativo de que as coisas iam bem, mas era bom ter cautela. Claro que houve uma desaceleração nos números da empresa, por mais positivos que eles fossem. Mas se olharmos para uma das suas concorrentes mais diretas, a empresa ia mesmo muito melhor na comparação. Essa concorrente é a Magazine Luiza, controlada por Luiza Trajano e presente há mais de meio século no mercado nacional. Os últimos anos foram uma montanha-russa para a Magalu, que já foi tida como a Amazon brasileira, quando cada uma de suas ações chegou a valer quase R$40 na Bolsa de Valores de São Paulo. Porém, atualmente as coisas não andam nada bem para ela. Se em 2021 a empresa de Luiza Trajano faturou 56 bilhões e lucrou 590 milhões de reais, mas em 2022 as notícias não
foram assim tão boas. No primeiro trimestre do ano passado, ela teve um prejuízo líquido de 98 milhões de reais. E os números negativos continuaram ao longo de 2022. E a Magalu reportou um prejuízo de quase 36 milhões de reais no último trimestre. Recentemente, a empresa revelou seus números do início de 2023 e eles seguem na mesma tendência de queda, mostrando um prejuízo líquido de mais de 300 milhões de reais. A administração da companhia afirmou que esse desempenho ruim foi em virtude do aumento das suas despesas e da taxa de juros mais elevada, um motivo importante e que explica muita coisa, como você vai ver daqui a pouco. O último retrato da brusca queda da Magalu é o preço de suas ações, míseros R$3 nos dias de hoje. A Havan, por sua vez, nunca fez um IPO, então não tem capital aberto na Bolsa de Valores, sendo de propriedade somente de Luciano Hang. A administração da companhia, certamente, é o seu diferencial para navegar tão bem no mar agitado. Ela parece prezar por uma gestão com custos e despesas de suas lojas físicas bastante controlados e tendo o comércio presencial como seu ponto forte. Como não precisa distribuir dividendos, a Havan pode repassar para seus colaboradores o pagamento da PPR, que é a participação por resultado dos lucros. A companhia partilha com seus mais de 22 mil colaboradores o pagamento de 50% do 13º salário e 40% do PPR no mês de julho. Isso motiva bastante os funcionários, mas ainda é muito menos do que ela teria que distribuir caso tivesse outros acionistas. Então o resto do montante, a empresa de Hang pode reinvestir na sua própria expansão. E é isso que está de fato acontecendo. Afinal, ela chegou a mais de 170 lojas no ano de 2022. Diante do caótico cenário econômico, o varejo inteiro está oscilando, enquanto Luciano Hang afirma que sua empresa nunca fechou um ano com prejuízo. Por sua proximidade com o ex-presidente, muita gente costuma dizer que o segredo da empresa para ter resultados tão bons é a sonegação fiscal. De fato, em 2003, houve um processo contra o empresário por sonegação de impostos no valor de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Só que hoje não há nada na Receita Federal contra o empresário ou sua varejista.